HIV não causa AIDS. HIV não causa nada. Uma declaração cambaleante dado exagero e aceitação pelo estabelecimento científico, através deles pelo público, de que o vírus HIV é a única causa da AIDS. O HIV é um vírus fraco e não afeta o sistema imunológico. E a AIDS não é transmitida sexualmente. Há dois tipos principais de vírus. Usando a analogia do avião, você poderia chamar um destes vírus de piloto. Ele pode mudar a natureza de uma célula e deixá-la doente. Isto normalmente acontece muito depressa depois que ele a infecta. E então há o vírus passageiro que vive fora da célula, entra para dar uma volta, mas nunca afeta a célula ao ponto de causar doenças. O HIV é um vírus passageiro. Então como diabos ele conseguiu o título de vírus mais ameaçador do mundo? A pessoa que anunciou que o HIV causava AIDS foi um americano, o Dr. Robert Gallo. Desde então ele tem sido acusado de má conduta profissional. O seu teste foi exposto como fraudulento, e 2 dos executivos do seu laboratório foram considerados culpados de infrações criminais. Dezenas de milhares de pessoas fazem testes para anticorpos de HIV todos os anos e Dr. Gallo, que patenteou o seu teste, ganha royalty por cada um deles. Luc Montagnier, o sócio de Gallo na teoria HIV causa AIDS, admitiu em 1989. O HIV não é capaz de causar a destruição do sistema imunológico que é visto em pessoas com AIDS. Quase 500 cientistas ao redor mundo concordam com ele. Assim como o Dr. Robert Wilner, autor do livro A Decepção Mortal. A prova de que sexo e HIV não causam AIDS. O Dr. Wilner até mesmo injetou o vírus HIV em si mesmo em um programa de televisão na Espanha para apoiar as suas reivindicações. Outros doutores e autores chegaram às mesmas conclusões, entre eles Peter Duesberg PhD e Johnny Amoyanis PhD, no livro deles, AIDS. A boa notícia é que o HIV não causa essa doença. A notícia ruim é que drogas recreativas e tratamentos médicos como o AZT causam. Este é um título longo, mas resume a situação. Pessoas estão morrendo de AIDS por causa dos tratamentos usados para tratar a AIDS. Isso funciona assim. Agora é aceito pelo estabelecimento e pelas pessoas que o HIV causa a AIDS. O sistema construiu este mito em cima do seu diagnóstico e tratamento. Você vai para o doutor e lhe dizem que seu teste de HIV deu positivo. Positivo somente para os anticorpos do HIV. Na verdade eles não fazem o teste para o próprio vírus. Por causa da propaganda, muitas pessoas já começam a morrer emocionalmente e mentalmente quando lhes dizem que eles são HIV positivos. Eles foram condicionados a acreditar que a morte é inevitável. O medo da morte os leva a aceitar, frequentemente até exigir, os altamente exagerados tratamentos que supostamente vão parar a manifestação da AIDS. Mas eles não vão. O mais famoso é o AZT, produzido pela organização Wellcome, possuída pelos Sper e por isto, Rockefellers, uma das principais famílias manipuladoras na nova ordem mundial, NWO. O AZT foi desenvolvido como uma droga anti-câncer para ser usada em quimioterapia, mas foi considerado muito tóxico até mesmo para isso. O efeito do AZT no tratamento do câncer foi o de matar células, simplesmente isso, não só matar células cancerosas, mas também células saudáveis. A questão seguinte, e isto é aceito até mesmo pelo estabelecimento médico, era: o AZT mataria células cancerosas antes que tivesse matado tantas células saudáveis que matasse o corpo. Esta é a droga usada para tratar o HIV. Qual é o seu efeito? Ele destrói o sistema imunológico, causando assim a AIDS. As pessoas estão morrendo do tratamento, não do HIV. A AIDS é simplesmente o colapso do sistema imunológico para o qual há infinitas causas, nenhuma delas é sexualmente transmissível. Essa é outra trapaça que tem rendido uma fortuna para os fabricantes de preservativos e criado um medo enorme ao redor da expressão de nossa sexualidade e da liberação e expansão de nossa força criativa. O que tem acontecido desde a grande trapaça é que agora qualquer um que morre por causa de uma fraqueza no sistema imunológico é dito ter morrido do abrangente termo AIDS. Isso é até mesmo posto no diagnóstico.
Se você é HIV positivo e morre de tuberculose, pneumonia, ou 25 outras doenças não relacionadas, agora conectadas pelos trapaceiros à AIDS, você é diagnosticado como tendo morrido de AIDS. Se você não é HIV positivo e morre de uma dessas doenças, você é diagnosticado como tendo morrido dessa doença, não AIDS. Isso manipula o quadro diariamente para indicar que só HIV positivos morrem de AIDS. Isso é uma mentira. Muitas pessoas que morrem de AIDS não são HIV positivos, e a razão para que o número das mortes causadas pela AIDS não tenham subido às nuvens como o prédito, é que a grande maioria das pessoas diagnosticadas HIV positivas nunca desenvolveram AIDS. Por quê? Porque o HIV não tem nada a ver com a AIDS. Qualquer coisa que destrói o sistema imunológico causa AIDS, e isso inclui as chamadas drogas recreativas. A vasta maioria das mortes nos Estados Unidos envolvem homossexuais, e isto perpetua o mito de que a AIDS tem algo a ver com o sexo. Mas os homossexuais nos Estados Unidos estão entre os maiores usuários das drogas que doutores genuínos têm ligado à AIDS. Prostitutas que frequentemente tomam drogas pegam AIDS, prostitutas que invariavelmente não tomam drogas não adquirem AIDS. A elevação da AIDS nos Estados Unidos corresponde perfeitamente com o aumento no uso de drogas, a maioria das quais são disponibilizadas às pessoas nas ruas através de elementos dentro do governo dos Estados Unidos, incluindo Bill Clinton e George Bush. Na África, o colapso do sistema imunológico, agora conhecido como AIDS, é causado por falta de boa comida, de água limpa e pelos efeitos gerais da pobreza. Hemofílicos não morrem por causa de sangue infectado com HIV. Eles morrem, da mesma forma que eles faziam antes da fraude AIDS, de um erro no próprio sistema imunológico deles. O sistema imunológico deles ataca proteínas externas no sangue infundido, e em raras ocasiões ele pode ficar confuso durante esse processo e atacar a si mesmo. O sistema imunológico deles, em efeito, comete suicídio. O HIV é irrelevante para isso. Contudo, quantas pessoas que hoje foram diagnosticadas HIV positivas estão tendo as suas vidas destruídas pelo medo de que os sintomas da AIDS começarão a qualquer momento. O AZT é o assassino. Não há um único caso do AZT revertendo os sintomas da AIDS. Como poderia? Ele os está causando, pelo amor de Deus. A indústria da AIDS vale agora bilhões de libras por ano e faz uma fortuna inimaginável para a indústria de drogas controlada pelos Rockefellers e pelo resto da elite global.